Centenas de presos que deixaram as cadeias para a saidinha de Natal não retornaram ao sistema prisional. Em São Paulo, por exemplo, 400 detentos que estavam em saída temporária foram presos novamente e reconduzidos aos presídios na última semana por descumprir medidas. Já no Rio de Janeiro, presta atenção nesse número, dos 1.785 contemplados com regime semiaberto, mais de 255 não voltaram ao centro de detenção até às 22 horas do dia 30 de dezembro. Agora, eles são considerados foragidos da justiça, com um novo mandado de prisão expedido, além de perder o direito de novas saídas. Ao todo, cerca de 30% dos presos não retornaram das saídas temporárias. Desse índice, segundo o estudo, aproximadamente 20% voltam a praticar crimes. Os números fizeram com que deputados estaduais do Rio de Janeiro cobrassem explicações sobre o alto número de fugitivos e claro que a gente vai tratar isso com os nossos analistas. Vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você, não nos falamos ainda, então feliz ano novo, um excelente 2024. Para começar, um assunto ligado à segurança pública, que você sempre contribui demais aqui nos debates no programa. Eu particularmente me sinto incomodado em todo ano, em várias datas, ter que compartilhar essas notícias com o nosso público. Um grande contingente de presos que receberam esse benefício não voltaram para as cadeias. O que a gente precisa fazer para mudar esse cenário? Mudar a lei. Isso é um absurdo, é inaceitável, é inacreditável. Feliz ano novo para você, Daniel, para os meus colegas de bancada e para a nossa querida audiência, de quem eu senti tanta saudade durante essa semana de férias que eu tirei, mas estamos de volta para trazer aquela informação que você não acha em nenhum outro lugar. Vamos começar pela saidinha. Saidinha é o inacreditável direito que o criminoso brasileiro tem de sair da prisão enquanto está cumprindo pena para passar feriados com a sua família. Não é fofo? A única coisa certa da saidinha é que o criminoso sai da prisão. Se o criminoso vai ficar ou não no feriado com a família dele, aí é o criminoso que decide. Imaginem vocês como se sentem nesses dias as vítimas dos criminosos. Aquelas vítimas que ainda podem sentir alguma coisa, porque muitas vítimas passam o feriado no cemitério, enterradas. É impossível que os criadores dessas saidinhas não saibam disso. Continuamos com o giro com os nossos analistas. Vamos a Brasília. Cláudio Dantas com a gente. Dantas, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Tratamos disso há alguns dias, já tinha um número inicial divulgado pela administração penitenciária de alguns estados e agora uma atualização. O índice é surpreendente, né? Cerca de 30% dos presos não voltaram aos presídios e desse percentual, 20% costumam cometer novos crimes. Dantas. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Gani. Boa noite, Mota. Bem-vindo. Um grande ano para todos nós e, naturalmente, aí, uma boa noite à nossa audiência, o pessoal que nos acompanha no rádio, na TV e em todas as plataformas. Eu vou complementar o que o Mota está dizendo, né? Muita gente não conseguiu passar as férias, as festas, melhor dizendo, não conseguiu passar as festas de fim de ano com sua família porque estão no cemitério. É o caso, por exemplo, da cozinheira Renata Teles, que foi morta por um homem que foi liberado, o Leandro Lustosa dos Santos, foi liberado na saidinha, ele que já havia assassinado a sua companheira em 2018, vinha cumprindo pena, já com progressão da pena, imagina, condenado a 12 anos de cadeia pelo assassinato da companheira, ele já vinha desfrutando da progressão de pena e também agora da saidinha de Natal. Sabe o que ele fez? No dia 23 ele matou a Renata Teles, assassinou a Renata Teles. Então, assim, é urgente que o Senado ele retome a discussão sobre o projeto já aprovado na Câmara que extingue esse benefício. É um benefício que ele não tem respaldo legal. Mais cedo a gente estava
no Jornal da Manhã entrevistando um especialista que falava justamente, né, que esse benefício era um benefício criado para ajudar na ressocialização. Eu perguntei ao advogado, onde estão as estatísticas de impacto na ressocialização dos presos? Não tem. Nós importamos uma ideia, importamos um mecanismo que funciona em países desenvolvidos, que tem sociedades seguras, que tem sistemas prisionais adequados, em que a justiça é feita, é cumprida, e é um benefício, é raro, é um benefício concedido raramente no caso de bom comportamento. Aqui não, aqui virou regra. Imagina se um assassino tem condição de se beneficiar disso, simplesmente porque a mudança na lei que aconteceu em 2020, ela não retroagiu. Houve uma mudança na lei que impede reincidentes de desfrutar reincidentes de crimes hediondos, de morte, né, de desfrutar desse benefício. Só que ela não vale para os já condenados, só vale para quem for condenado depois da lei. Então é uma maravilha, né? Nós vimos a retroatividade ser usada de forma muito conveniente em vários casos recentes, mas nesse caso não. Quer dizer, o assassino condenado, confesso inclusive, ele foi preso e confessou às autoridades que matou sim, e provavelmente matará de novo. Então assim, não é possível esperar mais. O projeto que está em discussão no Congresso, ele está lá há 10 anos tramitando, há 10 anos foi aprovado na Câmara, voltou para o Senado e ficou paralisado. Qual é o lobby que está impedindo esse projeto de andar, de seguir? Está lá na Comissão de Segurança Pública do Senado. Senhores senadores, retomem, voltem do recesso e retomem esse projeto como prioridade. Honrem os seus mandatos. Dos números das saidinhas temporárias, também com a gente, Alan Gani. Alan, seja bem-vindo, ótima noite a você. Não nos falamos, então, feliz ano novo. Esse é um assunto que gera muito debate, as pessoas se manifestam aqui de forma contrária a esse benefício, que é preciso destacar e que alerta você gostaria de fazer também para as nossas autoridades. Vamos lá, feliz ano novo, Caniato, feliz ano novo a toda a audiência, Mota, Dantas. O Dantas tocou aí num ponto que é crucial. Quer dizer, o Brasil, ele tem uma legislação criminal de Suécia, mas a gente tem a violência do Sudão. A gente tem violência de país que está em guerra civil, como Sudão, como Congo, como o México. Só que a gente tem uma legislação de país europeu. É claro que isso não vai conversar. É claro que isso não vai dar alguma coisa boa, algum resultado concreto. Pelo contrário, o grande problema desse país é que o bandido, ele tem a certeza da impunidade. A lei está do lado do bandido. A lei não está do lado do cidadão, da população. Muito pelo contrário. A lei acaba beneficiando o bandido. Ora, se a ideia de prisão é afastar o criminoso da rua, justamente para ele não cometer mais crimes, então por que tem essa saidinha? Acreditando na benevolência do bandido, mas essa é a ideia dos formuladores da legislação criminal aqui no Brasil, acreditando que o bandido, no final das contas, é um coitadinho, né? E que naquele momento ele vai sair, ele vai ver a família e ele vai voltar calmamente para a prisão. Não é assim que o mundo real opera, não é assim que o mundo real funciona. É claro que ele vai utilizar daquela brecha na legislação para cometer mais crimes e o óbvio, para fugir da prisão, para não retornar para a prisão. Por quê? Porque ele sabe que a legislação no Brasil, no final das contas, o favorece. Não tem nenhum incentivo para ele sair e depois retornar à prisão. Tanto é que a estatística que você trouxe aí, Caniato, confirma o que eu estou falando. Pois é, vários aspectos dessa notícia para a gente tratar com os nossos comentaristas. Mota, logo no início você disse, é preciso promover mudanças na legislação, porque me parece que o problema não é o benefício em si, mas se estivesse funcionando, ok, como o Dantas trouxe o exemplo, isso foi importado de países em que esse benefício funciona. O problema é a falta de ação
em você alterar uma lei que vem sendo desrespeitada de forma sistemática, que não tem funcionado, né? Porque a sensação que nós temos é de benevolência, como disse Alan Gani, e de leniência das autoridades. Acho que há dois aspectos importantes dessa questão, Daniel. O primeiro, que talvez que chama mais a atenção, é a constatação de que uma medida está tendo o efeito contrário àquele efeito que foi vendido quando a medida foi criada, e ainda assim todo mundo continua aceitando isso como uma coisa normal. Então, é da gente perguntar, como é que isso é possível? Como é que um escândalo desses continua acontecendo? Onde estão os senadores da República que têm um projeto para aprovar? Onde estão os juristas desse país? Onde estão os defensores dos direitos humanos? É um escândalo que isso esteja acontecendo, se repetindo de forma continuada aqui. Eu já dei exemplo de progressão de regime também, que é um outro absurdo. Falei dos 2 matadores, dos assassinos do Tim Lopes. Um saiu da cadeia com 5 anos, o outro saiu com 7 anos, progrediram de regime e fugiram. Então, a primeira pergunta é, como é que se aceita que um absurdo desses aconteça? A segunda questão é que o que nós importamos não foi uma medida, um artigo da legislação penal, porque a legislação penal, em cada lugar do mundo, ela tem um aspecto diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, a legislação penal é federal e também estadual. Então, dependendo do estado onde você for, a legislação é diferente. O que nós importamos foi uma ideia ideológica absurda. É a ideia de que o criminoso, qualquer criminoso, independente do que ele fez, pode ser ressocializado. Essa história de ressocialização é uma ficção ideológica. Quando você olha as estatísticas, a maior parte dos criminosos violentos não se reabilita. Essa é a palavra certa, reabilitação. O que é reabilitação? O criminoso se dá conta de que ele está no caminho errado. Eu preciso mudar de vida. Então, eu me arrependo, prometo que não vou mais fazer isso e agora eu mudo a minha vida. Isso não depende do Estado. Isso não depende do criminoso sair da prisão em feriados. Então, essa ideia maluca de que alguém que joga a filha da janela do apartamento pode ser magicamente transformado num cidadão de bem, de que alguém que manda matar os pais a paulado pode ser transformado num cidadão como qualquer um de nós. Essa é a grande falácia que está por trás, não só da saidinha, mas também da progressão de regime, das visitas íntimas, de uma série de absurdos da legislação brasileira que são diariamente confrontados pela realidade que está diante dos nossos olhos. Agora, Dantas, o Mota fez uma provocação, cadê as autoridades, cadê os juristas? Enfim, é preciso a gente também trazer a informação para a nossa audiência. Qual é o entrave no Poder Legislativo? Por que os senadores ainda não priorizaram essa questão? Você bem lembrou, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que proíbe as saídas temporárias. Foi aprovado em 2022, o relator, inclusive, o então deputado federal, o capitão Derrite, que hoje é secretário de Segurança Pública de São Paulo. Por que esse projeto está parado, Dantas? Pois é, esse projeto, essa pergunta não é para mim, né, Daniel? Essa pergunta é para os senadores. Não, você sabe dos bastidores. A última sessão do Congresso, a última sessão em que isso se discutiu, ou melhor, a sessão que seria utilizada para a discussão do projeto, a sessão da Comissão de Segurança Pública do Senado estava marcada em novembro, acabou suspensa, sem razão nenhuma, e não foi retomada mais. Claro que a gente também, ali no fim do ano passado, nós tivemos uma agenda legislativa muito mais focada nessas pautas arrecadatórias do governo, etc. Então, muitas sessões das comissões foram canceladas justamente por causa do esforço concentrado, convocado pelo Pacheco. Então, é natural que nesse fim do ano ela tenha ficado à margem aí, do debate. Mas ela precisa ser retomada. A questão é, por que demorou tanto para tramitar esse projeto lá na Câmara também? Aliás, é o seguinte, esse projeto, para quem não acompanha, esse projeto nasceu no Senado, pelas mãos da ex-senadora Ana Amélia,
Era um projeto que restringia a saidinha, colocava mais condicionantes para a saidinha, e ele na Câmara, foi aprovado no Senado, e na Câmara ele ganhou um substitutivo, como a gente chama, né? Um novo texto, usando o mesmo projeto, usando a mesma tese, só que extinguindo efetivamente a saidinha e também criando algumas normas para a progressão do regime para o regime semiaberto. E aí sim, o relator foi o capitão Derrite. Esse projeto foi aprovado e voltou para o Senado, porque como ele foi modificado na Câmara, voltou ao Senado. Então o Senado só precisa dar sequência a isso, olhar, concordar com as mudanças que foram feitas na Câmara, jogar para o plenário e aprovar. O que não dá é para a gente ficar discutindo uma matéria desse tipo por 10 anos. Por 10 anos. É uma matéria que já se mostrou necessária. A mudança já se mostrou absolutamente necessária. Não é a primeira vez que nós temos crimes, mortes, roubos, né? Em função de saidinha, fugas, em função de saidinha. Nós temos criminosos, muitas vezes aí narcotraficantes, líderes de facções criminosas que ganham saidinha. Não é possível, não é possível, não é justificável. E olha, eu recomendo aos políticos em geral e a nossa audiência, né, sempre fiel aqui, que acompanha a política com muito interesse, sempre se questione, sempre pergunte para a autoridade da onde vem a ideia, porque essas ideias surgem e elas são apresentadas prontas, com uma tese muitas vezes teórica, ali uma solução teórica, sem qualquer respaldo fático. Por isso eu questionei o especialista de manhã. O que a gente tem de benefício colhido por esta medida? Ressocialização? De que maneira? Já tem a progressão do regime. Qual é a diferença da ressocialização para o sujeito sair no fim do ano para passar o Natal em família? Esse pessoal tem família? Que tipo de família que tem? Um deles foi pego aí na polícia de São Paulo, pegaram o sujeito usando a saidinha para andar de jet ski. Esse é o menos grave, que usou a saidinha como férias. Agora, tem vários outros, e aí a gente citou vários, né? Vários exemplos, desses que cometem o crime, porque são psicopatas, são criminosos na sua essência, não tem correção, essa gente tem que ficar presa. Tem que ficar presa e fecha, pega a chave e joga fora, porque não tem jeito. É gente que não pode, não está pronta, não tem qualquer tipo de condição de conviver em sociedade. Girando com os nossos comentaristas, Alan Gani. Enquanto o Mota falava, o Gani fez várias observações aqui. Agora, Gani, é preciso destacar, os que defendem esse dispositivo falam justamente em recuperação, ressocialização, enfim, teses inclusive rebatidas pelo Mota. Agora, basta você perguntar para as pessoas na rua, converse com pessoas que acompanham o noticiário, pessoas que já sofreram problemas, já foram assaltados, roubados. Essas pessoas são radicalmente contra esse benefício, entendem que trata-se de uma distorção. O que é preciso falar para as autoridades também nesse sentido? Exatamente, né? O que as pessoas estão falando é a lógica de qualquer sistema prisional. E aí, concordando absolutamente com o que o Mota falou. Caniato, veja, qual que é a ideia de um sistema prisional? Primeiro, afastar o criminoso da rua. A partir do momento que ele está preso, ele não pode mais cometer crimes. Então, essa é a primeira medida. Você afasta o perigo. Enquanto ele está preso, não tem assassinato, não tem roubo. Segunda função de um sistema prisional, tão importante quanto essa. Ora, se você cometer crimes, você vai preso. Então, você dá uma sinalização para toda a sociedade que existe uma punição. Então, o crime não compensa se a legislação funcionar e se o sistema prisional funcionar. O terceiro objetivo, que é um objetivo secundário, para lá de secundário, é a recuperação do criminoso, a ressocialização do criminoso. O problema é que a justiça ela foi contaminada de tal maneira por ideias ideológicas que a ressocialização do criminoso se tornou
o objetivo primordial. Parece que esse é a função da prisão. Não é afastar o perigo das ruas, afastar o criminoso das ruas, não é dar um exemplo para a sociedade de que, olha, se você cometer crime, você vai preso, portanto o crime não compensa. Não. É recuperar o marginal. Essa é a ideia que se vende para a sociedade. Isso fica muito claro, né, com essas saidinhas. Essa ideia de que todo mundo ali, na verdade, eles só estão presos por uma circunstância do acaso, porque eles são vítimas desse sistema opressor, então eles merecem essa chance. Esse que é o grande problema. A ideologia, ela contaminou todo o sistema judiciário, ou a maior parte dele, né? Esse que é o problema. E aí, a certeza da impunidade nesse país. É isso, a gente também trouxe a informação de que deputados estaduais da ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, cobraram explicações do governo estadual, especialmente da Secretaria de Administração Penitenciária, sobre a concessão desse benefício da saidinha para chefes do tráfico de drogas. Sim, Saulo Cristiano Oliveira Dias, o SL, também Paulo Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Bin Laden. Mota, é curioso, né? Não são apenas os chamados ladrões de galinha que recebem esse tipo de benefício. Chefes do tráfico de drogas, essas mega organizações. Espera aí, tem alguma coisa de errado. Tá tudo errado, Daniel. Ladrão de galinha no Brasil não vai preso. Eu já contei aqui, pela lei brasileira, todo brasileiro tem direito a cometer um furto. O primeiro furto, se não houver uso de violência nem grave ameaça, sai de graça, nem processo criminal é instalado. Vale a pena só a gente examinar um pouco mais essa ideia da ressocialização. O psiquiatra forense Stanton Seminole, que trabalhou a vida inteira com criminosos, desmonta essa falácia. Ressocialização significa socializar de novo. É a ideia de que você pega um criminoso que cometeu um crime muitas vezes violento, bárbaro, e colocando ele de volta na sociedade, a influência boa da sociedade vai fazer com que ele deixe o crime. Mas percebam bem, o criminoso, quando cometeu o crime, ele já estava na sociedade, porque ninguém comete um crime numa ilha deserta. O criminoso, ao cometer o crime, escolheu rejeitar as influências boas da sociedade. E aí cabe a pergunta, por que agora, e depois de cometer o crime, ele vai aceitar essas influências boas? Na verdade, o que acontece, na maioria esmagadora dos casos, é que ele vai continuar na vida do crime, porque no Brasil isso traz poder, isso traz dinheiro, isso traz recompensa, e, enquanto ele estiver preso, a pena é pequena e há inúmeros benefícios. Isso é um absurdo total. É difícil acreditar que essa situação do Brasil perdura há tanto tempo.